Quando seu barco é atacado por um monstro marinho, 3 adolescentes vão parar numa ilha misteriosa e precisam unir forças para sobreviver nesse lugar repleto de criaturas mitológicas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a primeira temporada completa da série A Ilha da Caveira de 2023, então preparem-se, é hora do recap! Em um navio no meio do Oceano Pacífico, uma jovem precisa fugir de um grupo de homens que tentam capturá-la. Apesar de estar algemada, Annie consegue se livrar dos dementes, mas acaba sendo cercada. Quando está prestes a ser presa, ela pega um isqueiro que estava em seu bolso e o arremessa numa poça de combustível. Nesse momento, a embarcação entra em chamas e a jovem consegue escapar ao pular em um barco salva-vidas que a transporta para longe. A alguns quilômetros de distância dali, durante uma tempestade, Cap e seu filho comandam uma expedição em busca de criaturas míticas. Hiro é o proprietário da embarcação e seu filho é um dos membros de sua tripulação. Mike e Charlie são melhores amigos, apesar de terem sonhos e personalidades muito diferentes. Boomer é um dos funcionários do barco e está lançando cargas submarinas para atrair os monstros para perto da embarcação. Dessa forma, sua equipe poderá caçá-los. Naquela noite, ao olhar para o oceano, Charlie avista uma jovem na água e pula no mar para resgatá-la. Com a ajuda de seus amigos, eles retornam para o barco e Annie pergunta onde está o seu cachorro. Em seguida, a jovem desmaia e é levada para a sala de controle. Minutos depois, ela acorda assustada e faz um interrogatório para descobrir se pode confiar naquelas pessoas. De repente, o grupo avista um sinal nos céus e todos saem para verificar se alguém está precisando de ajuda. Enquanto isso, Charlie faz companhia à garota, que entra em desespero ao descobrir que eles jogam bombas no mar para atrair monstros. Annie afirma que isso chamará a atenção da criatura que atacou o barco que ela usou para fugir, e o rapaz corre para dar a notícia ao seu pai. Nesse momento, uma pequena embarcação se aproxima e um homem invade o navio à procura da jovem. Ao ouvir a notícia sobre a existência de um monstro, Cap fica entusiasmado e corre para a sala de controle, onde encontra um homem desmaiado. O invasor foi atacado por Annie, pois pretendia levá-la de volta ao navio. Então, Cap afirma que fará o possível para proteger a garota, mas precisa saber de tudo o que aconteceu com ela. Enquanto Annie conta sua história, o invasor acorda e ameaça o grupo com uma faca. Nesse momento, outro intruso aparece e está prestes a atacar Boomer, quando é capturado por um tentáculo. Pouco tempo depois, ele encontra o desconhecido sem vida no barco e pretende ir avisar o restante da tripulação sobre a possível ameaça, mas também é capturado. Em seguida, um monstrengo puxa o invasor para o mar e Mike vai atrás dele. Prevendo o que está por vir, Annie diz que eles precisam abandonar o barco e afirma que irá guiá-los para sua ilha. No entanto, antes que eles pudessem chegar a um lugar seguro, a criatura ataca a embarcação e, ao tentar salvar o seu filho, Hiro é eliminado por um tentáculo do polvo gigante. Logo depois, todos os tripulantes são atacados e, após se libertar das algemas, Annie pula na água com um arpão. Quando tenta combater o monstro, Mike é eletrocutado e arremessado na água. Preocupado com seu amigo, Charlie pula no mar atrás dele e em seguida o barco é destruído. Ao cair no oceano, Cap fica preso em uma rede e vê a sua embarcação afundar. Ele tenta chegar à superfície, mas está preso. O homem estava prestes a se afogar em meio aos tentáculos do monstrengo quando Annie aparece para libertá-lo. Enquanto isso, os dois jovens chegam à praia e Mike ainda está em choque pela morte de seu pai. Charlie tenta consolá-lo, mas agora eles têm algo mais importante para se preocupar, já que não fazem a mínima ideia de onde estão. Antes de iniciar aquela viagem, Hiro e seu filho compraram um mapa numa loja de antiguidades. O vendedor disse que aquele mapa os levaria até uma ilha repleta de monstros, que por ser tão perigosa, ficou conhecida como Ilha da Caveira. Antes de pai e filho irem embora, o homem os alertou, dizendo que se fossem até aquela ilha, jamais voltariam. Mas isso não foi o suficiente para assustá-los. Agora Hiro está morto e Mike possui um grave ferimento no peito. Os dois jovens então planejam entrar na ilha para enviar um sinal de fumaça, mas são atacados enquanto ainda estão na praia. De repente, um caranguejo gigante que estava escondido na areia se revela e ataca Charlie. Por sorte, o rapaz consegue escapar, mas Mike é capturado e arrastado na areia.
Com a ajuda de seu amigo, ele consegue se soltar e ambos correm para o interior da ilha. Mas logo descobrem que há vários daqueles monstros na praia e precisam subir em uma rocha para não serem devorados. A alguns quilômetros de distância dali está o capitão. Ele está deitado em cima de uma rocha e decide descer para explorar aquele lugar desconhecido. Enquanto procura por seu filho, o homem percebe que está sendo seguido por uma pedra e logo um inseto mutante se revela. A criatura possui o ventre revestido por pedras preciosas e caminha em direção ao piloto quando um atirador aparece e ataca o monstrengo, porém logo é eliminado por ele. Cap está apavorado com o ataque que acaba de presenciar e logo descobre que há mais pessoas naquela ilha. Ao vê-lo, Irene corre para longe e o homem vai atrás dela. Quando percebe que aquele cara não pretende machucá-la, a mulher decide se juntar a ele para encontrar seu acampamento. No caminho, eles avistam uma plantação de babosa, mas logo descobrem que aquela coisa é uma tartaruga gigante. Quando chega ao acampamento, Cap pede a ajuda de Irene para encontrar o seu filho e afirma que ajudará a mulher a encontrar Annie, pois já percebeu que ela está procurando a garota. Na tentativa de distrair os ciris, Charlie arremessa uma pedra na areia e descobre que aquilo, na verdade, é um pequeno monstro. Enquanto a criatura tenta fugir dos crustáceos, os dois jovens caminham de fininho até as árvores, mas logo são detectados e Charlie está prestes a ser eliminado quando Annie aparece. A garota arremessa uma lança na criatura e em seguida usa a ponta do arpão para lutar contra aqueles monstrengos. Enquanto isso, os dois jovens aproveitam para fugir. Quando Charlie é encurralado, Mike agarra o siri e usa o arpão para eliminá-lo. De repente, um rugido assustador se propaga na ilha, e todos os crustáceos se escondem novamente, dando aos jovens a oportunidade de fugir. Apavorado, Charlie pergunta o que foi que fez aquele barulho, e Annie afirma não saber, pois não conhece aquela ilha. A verdade é que a jovem vivia em outra ilha que fica a 30 km de distância de onde eles estão. Ao ouvir isso, Charlie fica ainda mais curioso para descobrir que lugar é aquele, e Mike afirma que eles estão na Ilha da Caveira. Nessa hora, o rapaz entra em desespero, pois se sente culpado por tudo que aconteceu com sua tripulação, já que ele e seu pai eram os únicos que sabiam que o barco estava navegando em direção àquela ilha. Enquanto Charlie tenta acalmá-lo, dois caras armados aparecem e o rapaz percebe que Annie se escondeu. Os homens começam a questioná-los e informam que estão atrás de Annie, mas a dupla afirma que não viu nenhuma garota naquela ilha. Nesse momento, a jovem aparece e golpeia os soldados. Porém, quando está prestes a ser capturada, um cachorro gigantesco aparece e elimina aqueles caras. Em seguida, Annie é atacada. Assustados, os dois amigos decidem fugir e, enquanto tentam escapar, avistam um soldado sendo devorado por um crocodilo mutante. Após devorar aquele homem, o monstrengo vai atrás dos rapazes e eles são obrigados a pular na água para escapar. A criatura então os persegue pela floresta e os dois amigos seguem a correnteza até cair numa cachoeira. Ainda assim, o crocodilo não desiste de ir atrás deles e pula na água. Quando estava prestes a devorá-los, Kong aparece e captura o animal, que vira aperitivo para o gorila gigante. Depois de devorá-lo, o macaco vai embora e os rapazes saem da água. Em seguida, Annie e seu cachorro aparecem e Charlie percebe que ela não foi atacada. Sendo assim, o grupo entra na ilha à procura de Cap, para que possam dar o fora daquele lugar bizarro. Enquanto isso, o homem acompanha Irene e sua equipe em uma busca incessante pela garota. Quando sai do matagal, o bando é perseguido por um pássaro gigante e um dos homens acaba sendo capturado. Após consertar o rastreador, eles conseguem pedir resgate e algumas horas depois, um helicóptero chega ao local. No entanto, antes que a aeronave conseguisse pousar na ilha, um polvo aparece e usa seus tentáculos para destruí-la. Imediatamente, Irene começa a pensar em outro plano para sair daquele lugar e ordena que sua equipe entre em contato com algum barco, enquanto ela e Cap encontram um jeito de atrair a garota. Nesse instante, Annie e Charlie estão à procura de algo para comer e Mike percebe que seu ferimento está ficando cada vez pior. Após escalar uma árvore e se esconder, o cão aguarda o momento em que uma ave se aproxima dos garotos e a ataca. Então a dupla percebe que foi usada como isca para atrair o café da manhã. Depois de se alimentar, o grupo caminha pela floresta e enquanto discute um jeito de escapar daquela ilha, Charlie é capturado.
Somente alguns minutos depois, Annie e Mike percebem a sua ausência e voltam para procurar seu amigo, que foi levado para a toca de uma aranha. Quando encontra Charlie, Mike decide descer até lá para salvá-lo, e ambos veem o esqueleto da aranha sendo arrastado para a sombra. Nesse instante, Annie aparece na toca ao lado deles, e o trio é surpreendido pela chegada de uma aranha. Então Annie se deita no chão, bem na frente da criatura, e começa a gritar por socorro. Não demora muito até que o cão apareça e comece a perseguir o aracnídeo, que foge imediatamente. Enquanto monta a armadilha para atrair Annie, Irene e sua equipe vão para um jardim de flores gigantes, e a mulher acaba sendo devorada por uma planta carnívora. Rapidamente, Sam destrói o caule para acabar com a flor, e em seguida Cap o ajuda a retirar Irene de dentro da planta. Agora que estão seguros na floresta, Annie e seus amigos continuam seguindo seu caminho, até o momento em que o cão escuta os soldados se aproximando e corre em sua direção. Aqueles homens armados chegaram em sua ilha e os atacaram sem nenhum motivo aparente. Portanto, a dupla pretende se vingar. Com medo de ficarem perdidos na floresta, Mike e Charlie vão atrás deles e se escondem nos arbustos para não serem vistos pelos mercenários. De repente, Annie e seu cachorro aparecem e atacam aqueles homens, mas a dupla acaba sendo cercada. Enquanto procura pela mulher que está tentando capturá-la, a garota leva um tiro de dardo tranquilizante no pescoço. Ao ver sua melhor amiga inconsciente, o cão desperta sua fúria e corre em direção a Irene. Porém, antes que pudesse atacá-la, o animal é capturado pelo falcão. Ainda escondido nos arbustos, Mike avista Cap e descobre que ele está ajudando aquele grupo. Irene então ordena que sua equipe faça uma varredura para verificar se os rapazes estavam com Annie, e Mike decide se entregar. Como está fraco e ferido, ele sabe que a melhor opção é se deixar ser capturado para que Charlie possa escapar, e em seguida volte para salvá-los. Após informar o capitão de que seu filho está bem, Mike retorna para o acampamento junto com aquele grupo, e Charlie é atacado por uma pessoa mascarada que o persegue até que o rapaz saia de seu esconderijo. Nessa hora, o garoto é capturado pela ave e levado até o topo de uma construção em ruínas. Chegando lá, ele encontra o cachorro de Annie e tenta se unir à criatura para que ambos possam sair vivos. Com a promessa de que ajudará a resgatar Annie, Charlie consegue convencer a fera a usar suas garras para descer a torre. Porém, a dupla é surpreendida pela chegada do gorila gigante e o cão acaba escorregando, mas consegue parar antes de atingir o chão. Então, Charlie tem a oportunidade de ver Kong mais de perto e percebe que ele fica extremamente triste ao olhar para um colar. O garoto se pergunta o motivo de tanta tristeza, mas logo o ignora e vai atrás do cachorro. Enquanto isso, no acampamento, o grupo se surpreende ao ver uma baleia sobrevoando a ilha. O mamífero então cai ao lado do palácio de Kong, e o macaco entende isso como uma afronta. Já está anoitecendo quando Mike começa a perder suas forças devido ao ferimento em seu peito e desmaia. Quando acorda, Annie logo recebe a visita de Irene, e ambas tentam fazer as pazes para que possam ajudar Mike a se recuperar. Nesse instante, Charlie está caminhando na floresta ao lado do cão, que está farejando o rastro de sua amiga na tentativa de encontrá-la. Durante uma conversa, Irene pergunta o que aconteceu com Annie, e a garota se lembra que há 10 anos, quando ela era apenas uma criança, estava cercada em uma ilha com seu pai. O homem foi obrigado a deixá-la sozinha em um esconderijo para enfrentar a fera que estava tentando devorar os dois. Horas depois, Annie precisou enterrá-lo, já que seu pai e a fera acabaram morrendo naquele dia. Quando isso aconteceu, a jovem imaginou que estivesse sozinha na ilha, mas logo descobriu que o cachorro gigante também tinha um filhote. Naquela noite, a garota estava tentando abrir um pacote de salsichas quando o pequeno monstro invadiu seu esconderijo e roubou sua comida. No entanto, em vez de devorar o alimento, o animal decidiu dividi-lo, e após esse dia, a dupla nunca mais se separou. Na tentativa de retardar a propagação do veneno, Irene pega uma planta que encontrou na floresta e faz um remédio para o ferimento de Mike. Em seguida, convida Annie para ir conversar ao lado de fora da barraca e decide contar toda a verdade para ela. A mulher então revela que a garota é sua filha.
Por todos esses anos, Irene acreditou que ela estivesse morta, até que um navio de pesca viu Annie em uma ilha e enviou um alerta. Minutos depois, a embarcação desapareceu, então Irene usou todos os seus recursos para contratar uma equipe para ir atrás de Annie. Quando se aproximou da menina, seu grupo foi atacado pelo cão, e nesse momento uma forte inimizade foi criada. A alguns metros de distância do acampamento estão Charlie e o cachorro. O garoto planeja incendiar uma árvore para chamar a atenção dos soldados, e assim conseguir uma brecha para salvar Annie e os outros. Porém, quando ele vai colocar a primeira etapa de seu plano em ação, inúmeras criaturas assustadoras se revelam e começam a atacá-los. Nesse momento, a dupla luta contra aquelas criaturas, e Annie corre em direção ao seu melhor amigo. No meio do caminho, a jovem é atacada, mas o cão aparece e elimina a criatura que está tentando machucá-la. Minutos depois, Charlie e seu pai se encontram e Irene é atacada pela fera. A mulher ordena que seus seguranças não atirem e, a pedido de Annie, pede perdão pelo mal que causou ao cão. Depois disso, o animal consegue perdoá-la e a deixa em paz. Charlie está com seu pai na tenda de Mike, quando um dos soldados do acampamento é atacado pelo polvo gigante e arrastado para o oceano. Então o rapaz tem a ideia de usar Kong para eliminar aquele monstro marinho. Há alguns anos, o gorila salvou uma jovem moça que estava sendo perseguida por um lagarto gigante na floresta, e ambos se tornaram grandes amigos. A garota pertencia a uma aldeia de nativos que viviam na Ilha da Caveira, e além de ser amiga de Kong, ela também nutria grande afeto pelo falcão. Certo dia, os três amigos encontram um animal com o corpo despedaçado na selva e decidem investigar o que foi que causou a sua morte. Não demora muito até que eles encontrem um grupo de camaleões sanguinários e o macaco decide agir, apesar de sua amiga avisar que essa era uma péssima ideia. Após arremessar uma rocha gigantesca na cauda de um dos monstrengos, Kong inicia uma batalha contra aqueles bichos e se desespera ao ver um deles indo atrás da garota. Para se defender, a ruiva perfura a língua do camaleão com sua lança, mas acaba levando um golpe de sua cauda e é arremessada para fora do penhasco. Imediatamente, Kong pula para pegar a garota antes que ela atinja o chão, mas não consegue alcançá-la. Se não fosse pelo falcão, sua amiga estaria morta. Porém, agora ela está a salvo. O macaco retorna para a batalha e ataca o camaleão com toda a sua força. Nesse momento, outro inimigo se agarra aos pés da ave e tenta derrubá-la. Quando o animal consegue se livrar de seu adversário no ar, a menina também é arrastada para baixo, e mesmo com o corpo perfurado, após cair em um esqueleto pontiagudo, o monstrengo tenta devorá-la. Enquanto isso, Kong está tentando se livrar do seu último adversário e o arremessa contra um grande muro de pedra. Nessa hora, diversas rachaduras começam a se propagar e rochas caem por todos os lados. Porém, em vez de fugir, o gorila corre para salvar a sua amiga e consegue pegá-la antes que ela seja atingida. Quando o trio está a salvo, a menina ruiva fica furiosa e culpa Kong por eles quase terem morrido, pois tudo aquilo aconteceu graças ao seu plano inútil. Furiosa, a garota vai embora e os dois amigos se separam. Aquela noite, o macaco vai se banhar no oceano para limpar sua ferida, e o cheiro de seu sangue desperta um monstro marinho que estava adormecido. O rei da Ilha da Caveira passa a noite inteira observando o vilarejo de sua amiga, e na manhã seguinte tenta reconquistar sua amizade, mas a garota ordena que ele vá embora. Nesse mesmo dia, durante a pesca, alguns barcos começam a desaparecer de repente, e ao ver o polvo se aproximando, a jovem grita de desespero. Apesar de estar dormindo, Kong consegue escutá-la e corre até a praia para socorrer a garota. No caminho, ele avista vários humanos já sem vida e fica chocado quando encontra sua amiga gravemente ferida. O macaco se sente tentado a entrar na água para se vingar do monstro, mas decide pegar o corpo da jovem e levá-lo para um lugar seguro. Enquanto ainda está viva, a ruiva pede perdão ao gorila e acaba morrendo logo depois. Então, na manhã seguinte, Kong faz uma cova para enterrá-la e guarda o seu colar como recordação. Desse dia em diante, o macaco passou a nutrir uma grande raiva daquele polvo e toda sua alegria foi tirada. O plano de Charlie consiste em usar esse colar para atrair Kong até o oceano. Dessa forma, os dois titãs terão a oportunidade de se enfrentar numa batalha e o polvo poderá ser destruído. O rapaz suspeita que o monstro marinho atira baleias no gorila para tentar atraí-lo para a água. Então, provavelmente ele aparecerá quando Kong entrar no mar.
Imediatamente, Annie topa ajudar Charlie a colocar o seu plano em prática, e toda a equipe começa a se mobilizar para deixar a ilha em breve. Preocupada com a segurança de sua filha, Irene tenta convencê-la a não ir atrás do garoto, mas a jovem se sente extremamente animada para essa aventura e a ignora mais uma vez. Alguns minutos depois, o trio chega ao trono de Kong e logo é surpreendido pela presença do animal. Após roubar o colar, eles são perseguidos e o cão é derrubado enquanto atravessa uma ponte. Por sorte, ele consegue cravar suas garras na torre e, após escalar, continua sua fuga. A fim de aliviar o peso para que a fera consiga correr mais rápido, Charlie decide ficar para trás e promete que encontrará a Annie na praia. De longe, Irene e sua equipe observam a perseguição. Quando percebe que seu filho não está com a garota e seu cão, Cap decide correr em direção à floresta para procurá-lo. Annie está prestes a chegar ao mar quando o gorila consegue cercá-los. A jovem então arremessa o colar na areia e, ao se abaixar para pegá-lo, Kong é atacado pelo monstro marinho. Enquanto é arrastado para o oceano, ele tenta se soltar, mas descobre que seu oponente é maior e mais forte do que ele poderia imaginar. A criatura então agarra o pescoço do macaco e o arremessa para longe. Nesse momento, no meio da floresta, Cap é atacado por uma centopeia, porém Mike consegue ajudá-lo a se livrar do inseto gigante. Em seguida, o rapaz desmaia e Cap precisa carregá-lo. Enquanto tenta recuperar o fôlego, Kong continua sendo atacado e Annie precisa ajudar o seu cão que está quase se afogando. Charlie está correndo pela floresta em direção à praia, quando fica preso numa armadilha e novamente avista o humano mascarado. Porém, dessa vez ele tem companhia e uma voz feminina afirma que o rapaz sofrerá pelo que fez com Kong. A essa altura, o macaco já foi arrastado para o fundo do oceano, pois o polvo está tentando afogá-lo. No entanto, o macaco consegue se soltar ao usar um barco para atacar o seu adversário, e nada de volta para a superfície após acertar diversos golpes em seu inimigo. Após a batalha, o gorila está fraco e com um ferimento no pescoço. Nesse instante, ele vê o cão tentando nadar até Annie e decide salvá-lo do afogamento, pois essa cena o faz lembrar do relacionamento que ele tinha com sua humana. Agora que estão a salvo na praia, os dois amigos se abraçam e a garota pede desculpas por ter atraído Kong para uma batalha. De repente, o polvo mutante aparece e está enfurecido. A criatura novamente arrasta o gorila para a água, mas dessa vez Kong puxa seu inimigo e, depois de arremessá-lo na rocha, acerta vários socos em sua cabeça. Depois de conseguir sua vitória, o macaco se reafirma como o rei daquela ilha e solta um grande rugido enquanto bate no peito. Nessa hora, Kong é pego de surpresa, pois o monstro ataca seu olho direito com um tentáculo. Então, para garantir que seu oponente está morto, o gorila decide partir o seu corpo ao meio e arremessá-lo no mar. O impacto faz com que uma forte onda seja causada e os dois amigos tentam fugir, mas acabam sendo alcançados pela água. Inevitavelmente, a dupla se separa e Annie fica inconsciente após bater a cabeça em uma rocha. 2 semanas depois, ela acorda e se depara com Irene. A garota está em um quarto de hospital e se sente confusa, mas ao abrir as cortinas ela descobre que foi levada de volta para o continente. Galera, e agora o que será que aconteceu com o cão? Mike conseguiu sobreviver ao ferimento? E Charlie, vocês acham que ele foi capaz de escapar dos nativos? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!